Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Irmãos, como eu dizia no início da missa, hoje nós temos uma dupla comemoração, né? Como igreja inteira, como igreja católica, a igreja universal, celebramos hoje o Dia Mundial de Oração pelas Vocações. A igreja no mundo inteiro hoje reza pelas vocações. E hoje é aniversário da paróquia Santa Ângela. A paróquia faz 64 anos. Mas como assim? Ano passado a gente não celebrou 100 anos, né? Não foi o centenário da comunidade? Sim, ano passado foi o centenário da comunidade, do início da comunidade, da construção da capela Santa Ângela aqui. Mas em 1923 foi construída a capela, começou a comunidade Santa Ângela. E 37 anos depois, em 1960, esta comunidade se tornou paróquia. No dia 21 de abril de 1960, ou seja, há exatos 64 anos, foi erigida a paróquia Santa Ângela e São Serapião. Então, neste aniversário da paróquia, nós somos convidados particularmente a rezar pelas vocações da nossa paróquia. Quantas pessoas aqui estão há tanto tempo nesta paróquia e viram quantas pessoas, quantos sacerdotes, quantas irmãs, quantas freiras, quantos religiosos, religiosas, quantos fiéis leigos deram a sua vida aqui, se dedicaram tanto, ou seja, ouviram a voz do bom pastor, atenderam o chamado e aqui serviram ao Senhor. Mas a história continua. Nós precisamos rezar para que venham mais e mais vocações. E relembro aqui algo que eu dizia ano passado, no mês das vocações, agosto. Nós precisamos rezar para que a nossa paróquia dê padres para a igreja. São 64 anos de paróquia, 100 anos de comunidade, mas ainda não demos nenhum padre para a igreja. Quantos padres passaram por aqui? Quantos padres vieram, não é mesmo? E aqui dedicaram as suas vidas. Então, vamos rezar. E olha, digo a vocês, temos, com a graça de Deus, jovens hoje aqui na paróquia discernindo a vocação sacerdotal. Temos hoje jovens, meninos, discernindo a vocação sacerdotal, sentindo o chamado para serem padres. Bonito isso, não é? Então precisamos rezar por eles, mesmo que você não saiba quem são. Deus sabe, o padre também. Né? E se houver outros, procurem o padre também. Temos também meninas aqui vocacionadas à vida religiosa. Temos uma jovem que está no convento, que está aqui no Carmelo, no mosteiro carmelita. Vamos rezar por ela e por outras jovens. Temos jovens se preparando para o matrimônio aqui, por exemplo, um casal de noivos, né? Temos jovens que sentem a vocação ao matrimônio, não o matrimônio, o casamento, como algo meramente natural, mas como algo divino, como uma vocação, como um modo de servir a Deus e de caminhar como família rumo ao céu. Outros tantos que se sentem chamados a serem catequistas e a servirem a comunidade de tantos outros modos. Mas quero lembrar aqui qual é a vocação que dá sentido a todas essas vocações. A minha vocação a ser padre. Você que é esposo, esposa, a sua vocação, a vida em família. Você que é catequista, né? Aqui temos alguns catequistas. Você que, enfim, tem uma vocação no mundo do trabalho. A minha e a tua vocação só fazem sentido, só são vocação de verdade, se forem um modo de viver a vocação fundamental de todo cristão,
aquilo aqui você não tenha dúvida, você é chamado por Deus. A partir do teu batismo você recebeu este chamado, o chamado a sermos santos. Meus irmãos, isto não é uma palavra distante, uma quimera, uma ilusão, um ideal longínquo, não. Todo batizado é verdadeiramente chamado, e Deus não chama ninguém ao impossível. Deus só nos chama àquilo que é possível realizar. Todo batizado é verdadeiramente chamado a ser santo. Veja o evangelho de hoje, nesse domingo do Bom Pastor. O Senhor diz: eu sou o bom pastor dá a vida por suas ovelhas. Aqui, Ele nos reuniu. Ele diz em outra passagem: quando eu for elevado da terra, atrairei todos a mim. Ele nos reuniu como ovelhas que estavam dispersas, mas agora na cruz somos chamados de volta. Pela sua ressurreição, Ele nos indica o caminho da vida. E Ele nos dá todos o mesmo chamado. Vejam só o que está aqui no evangelho de hoje. Elas, as ovelhas, escutarão a minha voz. Quem são essas ovelhas? Nós. Escutarão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Ou seja, todos nós somos chamados ao mesmo lugar. Todos. Temos fundamentalmente, em última instância, a mesma vocação: a sermos um só rebanho, em torno de um só pastor. Isso acontece neste mundo, na igreja. Cristo quis, foi vontade de nosso Senhor, fundar uma igreja. A igreja católica é o rebanho do Senhor. Ela é o redil formado por Cristo, que neste mundo tem aqueles que são colocados à frente do povo para servir a todos e assim conduzir todos em nome de Cristo aos prados eternos. São os pastores propriamente ditos da igreja, os pastores próprios da igreja. Quem são esses? O Papa, os bispos em comunhão com o Papa, e em cada comunidade o sacerdote que é ali colocado como pastor próprio daquela comunidade. É importante que compreendamos isso, porque, vejam, a hierarquia da igreja não é uma invenção humana. E, portanto, não acontece também aos moldes humanos. Não é uma hierarquia como uma hierarquia de uma empresa. É uma hierarquia, aliás, um dos títulos do Papa, sabe qual é? É servo dos servos de Deus. Olha que bonito isso. O Papa, aquele que está, né, mais alto na hierarquia, é o servo dos servos de Deus. Porque o próprio Senhor se abaixou para lavar os pés. Mas ao mesmo tempo, Pedro ouviu do Senhor: apacenta as minhas ovelhas. Todos nós somos ovelhas desse rebanho. Nós somos guiados nesse rebanho pela palavra de Deus, sim. Pelo Espírito Santo que fala aos nossos corações, à nossa consciência, sim. Quando nós oramos, quando nós ouvimos a palavra. Mas nós somos guiados como igreja, como rebanho do Senhor. Como um só povo, em torno dos mesmos pastores. Isso para que um dia todos nós sejamos um só povo, um só rebanho na glória do céu. A nossa vocação, portanto, é sermos a igreja celeste um dia. Mas também é verdade que cada um, além de ser uma ovelha nesse rebanho, também é de algum modo, a seu modo, pastor.
Vejam, se não é fácil enxergar isso na vocação de um pai, de uma mãe. Ele tem aquele pequeno rebanho chamado família. E a sua vocação, pai, mãe, esposo, esposa, não é criar os seus filhos para o mundo. É formar os seus filhos para o céu. É uma vocação divina, portanto. A vocação de cada um no lugar onde está, veja, no seu trabalho. É sim, trabalhar pelo bem comum neste mundo, servir as pessoas neste mundo, mas para que todos nós caminhemos em paz neste mundo, rumo aos prados eternos, à glória do céu, quero dizer o seguinte: a vocação de cada um só faz sentido se for um modo de viver a vocação à santidade. Veja o que o Senhor diz: conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. O Senhor conhece cada um pessoalmente. A tua vocação à santidade será vivida do modo como a igreja vive, através dos sacramentos, através da oração, através da vida na graça, mas ao mesmo tempo de um modo único, ao qual o Senhor chama você. Pensemos para entender isso. Por exemplo, voltemos ao exemplo do pai e da mãe. O pai e a mãe, na educação dos filhos, deve tratá-los de modo totalmente igual? Sim ou não? Não, claro que não. Porque eles não são iguais. Se tratá-los de modo totalmente igual, não os educará bem. O objetivo é o mesmo. A finalidade é a mesma. Mas para cada um há uma medida na repreensão, no modo de incentivar, na atenção que deve ser dada, porque cada um tem o seu jeitinho próprio. Deus, sendo nosso Pai, conhece cada um pessoalmente, conhece cada um pelo seu nome. Ele quer nos levar todos para o mesmo lugar, que é a realização da nossa vocação primeira, chamada santidade. Mas a cada um, Ele vai encaminhar para isso de um modo único. A mim, por exemplo, Ele chamou a ser padre. A outros, Ele chamou ao matrimônio. A outros, Ele chama para a vida religiosa. A outros, Ele chama a servir a comunidade de um jeito diferente. E assim todos nós, cada um, a seu modo, vai vivendo a sua vocação à santidade e vamos servindo uns aos outros em Cristo, para que também ajudemos uns aos outros a caminhar para o céu. Essa vocação se realiza em comum. Por isso, esse exemplo do rebanho, veja, porque veja como é perfeita essa analogia. Ao mesmo tempo, o pastor conhece cada ovelha pelo nome, mas também a congrega em unidade, como um só rebanho. O Senhor chama cada um pessoalmente, mas nos chama também a sermos igreja, a sermos um povo, a sermos uma comunidade. E na comunidade, igreja particular, na paróquia, vejam, eu dizia, o pastor próprio da paróquia é o padre, o pároco. Mas seria impossível e nem seria bom, mesmo que fosse possível, que o padre fizesse todas as coisas sozinho. Então, o Senhor suscita fiéis, leigos, e os prepara para que juntos colaboremos na vida da comunidade, catequistas, membros de diversas pastorais, é por isso que se chamam pastorais, é um modo de participar do pastoreio da igreja, da condução da igreja. E você também pode participar disso. Eu quero aqui, veja, convidar você que tem o desejo de participar mais intensamente da vida da comunidade.
Tenho o desejo de colaborar em algo. Entenda isso. Veja, aqueles que estão em pastorais, essas coisas, não são um grupo seleto, né? Será que eu posso? Sim, todos nós somos um mesmo povo, um mesmo rebanho, uma única família. Se você sente esse desejo, não tenha medo, não tenha nenhum receio. Hoje já, no final da missa, procura o padre. Padre, eu quero ajudar em algo. Eu quero participar aqui da vida da comunidade. Eu quero ajudar a acolher as pessoas. Eu quero ajudar, seja no que for, eu quero servir. E você certamente será muito bem acolhido pelos outros irmãos que já estão engajados nesses serviços. Certamente, tenha certeza disso. Agora, uma palavra àqueles que estão em diversas pastorais, tantos aqui, né? Que servem ao altar, que estão, né, na pastoral da acolhida, do dízimo, na perseverança, na catequese, tantas pessoas aqui. Primeiramente, louvado seja Deus pela vida de vocês. Louvado seja Deus por tanta dedicação, por tanto amor. Porque é vontade de Deus que nós caminhemos juntos, caminhemos em unidade, como um só rebanho. E não nos esqueçamos, atenção, o rebanho do Senhor, eu dizia isso na missa das 7 já, o rebanho do Senhor é a igreja inteira, não é uma pastoral. Nós somos um povo. Veja, é tão bonito ver, né? E nós temos tantas pessoas assim aqui, que amam a igreja e servem onde for, né? E não se apegam ao seu serviço, mas querem simplesmente se doar, como diz o Senhor aqui, o bom pastor dá a vida por suas ovelhas. Estar numa pastoral, veja, não é fazer um trabalho, não é fazer uma função, é dar a vida, é se doar. E lembremos o seguinte, não nos esqueçamos. Tudo que nós fazemos na igreja, tudo, só fará sentido se nos santificar. Trabalhar nisso, naquilo, fazer isso, aquilo outro, se não nos santificar e não santificar a comunidade, não faz sentido, se perde. O trabalho pastoral não tem fim em si mesmo, ele é importantíssimo, mas ele não tem fim em si mesmo, ele é um meio, apenas um meio, para que caminhemos juntos para a santidade. Então, ouçamos a voz do bom pastor. Ouçamos mais uma vez o Senhor nos chamar a essa dupla vocação, santidade e apostolado. Sermos ovelhas e ao mesmo tempo participarmos do pastoreio do Senhor. Jovens que aqui estão, não tenham medo de perguntar ao Senhor: Senhor, o que o Senhor quer de mim? Quero ouvir a tua voz, bom pastor. O que o Senhor tem para a minha vida? E tenha certeza, ouvindo a voz do bom pastor, Ele vai te encaminhar para a alegria de verdes prados, como nós cantamos na canção, né? no Salmo 22. Para as águas tranquilas me conduz. O Senhor vai dar a felicidade servindo. Não existe alegria maior do que dedicar a vida ao serviço de Deus. Que o Senhor continue a chamar os nossos jovens e a cada um de nós. Que assim seja. Amém.